Oi pessoal, começamos nesse vídeo a nossa playlist de matrizes e sistemas lineares. É claro que no primeiro vídeo vamos responder a pergunta: o que é uma matriz? Também falaremos sobre mais detalhes desse objeto matemático. Vamos lá? O que é uma matriz? Uma matriz é nada mais nada menos do que uma tabela. Uma matriz numérica é uma tabela de números. E aí, qualquer tabela de números a gente considera matriz, mas é claro que nós temos a nossa notação matemática, a notação que a gente vai usar para designar as matrizes. Em geral, usamos uma letra maiúscula, matriz A, e colocamos essa matriz entre parênteses. Por exemplo, a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é necessário ler os elementos linha por linha, você também pode ler com colunas, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Isso é questão de escolha. Também podemos denotar a nossa matriz entre colchetes. E alguns livros usam outros símbolos mais complicados, eu acho melhor não mexer muito nisso. Matriz pra gente vai estar sempre entre parênteses ou entre colchetes. Simbolizada por letras maiúsculas. E é claro que a gente está estudando matemática, vamos trabalhar aqui com matrizes numéricas. Nossa tabela de números, ela tem apenas linhas e colunas, não tem nada mais. É como se fosse uma tabela plana. E dada uma matriz, a gente pode perguntar qual é a dimensão dessa matriz. E a dimensão dessa matriz é dada pela quantidade de linhas e quantidade de colunas. Essa matriz aqui tem 2 linhas e 3 colunas. A gente escreve primeiro as linhas. E depois as colunas. Essa matriz B aqui, ela tem 3 linhas e uma coluna. Pode ser chamada de matriz coluna. Quando uma matriz tem a mesma quantidade de linhas, quando em uma matriz a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, por exemplo, essa matriz aqui tem 2 linhas e 2 colunas, a gente diz que se trata de uma matriz quadrada. Quando a matriz não é quadrada, a gente fala que se trata de uma matriz retangular. Essa matriz aqui é retangular, essa matriz aqui também é retangular. Repetindo, uma matriz aqui está quadrada quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Por exemplo, essa matriz B aqui, com um número só, ela é uma matriz quadrada. É uma matriz 1 por 1. Os conjuntos numéricos, eles podem ser vistos como matrizes, né? Os números, né? Os elementos dos conjuntos numéricos podem ser vistos como matrizes 1 por 1. A gente não vai focar muito nesse tipo de matriz, os motivos são óbvios. Outra maneira de você denotar a matriz é usando essa notação bem aqui. Você denota ela simbolizando seus elementos. Então a matriz A, eu escrevo A maiúsculo, é a matriz A e J, onde A e J é o elemento que se encontra na iésima linha e na jésima coluna. Vamos direto para um exemplo. Então, se a minha matriz B é a matriz 1, 2, 3, menos 1, 0 e 1, o elemento B1, 1, que está na linha 1 e na coluna 1, é o elemento 1. É esse 1 bem aqui. O B13, por exemplo,
linha 1, coluna 3, é o 3. Tá bem aqui. Quando a gente denota a matriz dessa maneira, a gente consegue escrever a matriz sem ter que desenhá-la. Isso aqui é uma linguagem muito útil, a gente vai ver na frente, né? Mais na frente, quando a gente está falando de uma matriz qualquer. E é uma maneira também de você se referir a um elemento específico da matriz, sem ter que apontar, né? Se você está escrevendo numa prova ou num livro, não tem como você estar sempre circulando os elementos que você está falando. Você se refere a eles assim. Então, dada uma matriz C, vamos pegar uma matriz bem grande aqui. Essa matriz aqui é 3 por 4. Esses elementos nessa diagonal aqui são chamados de elementos da diagonal principal. Esse conjunto aqui de elementos é chamado de diagonal principal. Um elemento A e J está na diagonal principal quando I é igual a J. Note, o C11 é o 1, o C22 é o 7 e o C33 é o 2. Não existe outro elemento nessa matriz C que tenha as coordenadas linha igual a coluna. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe um C44 aqui, porque ele só tem 3 linhas, ele não tem a quarta linha. Então, esses elementos aqui já constituem a minha diagonal principal. A minha matriz não precisa ser quadrada para ter uma diagonal principal. A diagonal principal é sempre formada pelos elementos A e J, no caso C e J, onde I é igual a J. Está aqui o exemplo? Está aqui a definição. Mais na frente, esse conceito de diagonal principal também vai ser importante para a gente quando a gente estiver explicando o que está acontecendo na matriz, explicando como é que a matriz se comporta, como é que ela é definida, e a gente já usa a diagonal principal para dar uma certa referência. E por fim, a gente diz que duas matrizes, matriz A e a matriz B, são iguais quando elas têm a mesma dimensão. Aqui eu já coloquei M, N e N, certo? Elas são iguais quando possuem a mesma dimensão. A igual a B quando possuem a mesma dimensão. E a IJ é igual a DIJ para todo I e todo J. Claro, pessoal, quando eu falo todo I e todo J, são todos os I's em questão. Ela tem M linhas. Então é para I de 1 até M. E como ela tem N colunas, para J de 1 até N. Para que duas matrizes sejam iguais, elas precisam ter o mesmo tamanho e elas devem ser iguais entrada a entrada. Exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, para ter uma matriz igual, eu não posso ter uma matriz com mais linhas ou mais colunas. E todas as entradas têm que ser iguais, todas, na mesma posição. Se eu tiver uma matriz assim, onde elas têm todos os elementos da mesma posição iguais, A11 igual a B11, A12 igual a B12, mas eu adiciono a linha de zeros, essas matrizes são diferentes. Por que essas duas matrizes são diferentes? Porque elas não possuem a mesma dimensão. Duas matrizes são idênticas, iguais, quando elas possuem a mesma dimensão e elas são iguais entrada a entrada. O cara na posição 1, 1 dessa matriz
tem que ser igual ao cara da posição 1 dessa matriz. O cara na posição 2, 3 dessa matriz tem que ser igual ao cara na posição 2, 3 dessa matriz. Então é isso, pessoal. Esse é o começo da nossa lista de matrizes e sistemas lineares. A gente vai postando pouco a pouco a teoria. Começamos com matrizes, rapidamente a gente chega em sistemas lineares, depois a gente volta um pouco para matrizes e prossegue provando coisas legais, estudando coisas legais. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário aí ou falar comigo no Instagram, o link está na descrição. E até a próxima.